Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar se os fundos imobiliários podem subir mais ainda a sua cotação ou será que eles já chegaram numa cotação onde eles estão caros? E é exatamente isso que isso mostra nesse gráfico daqui. A gente vê que nos últimos meses os fundos imobiliários acabaram subindo bastante. Obviamente, nos últimos 2 anos a gente teve que eles ficaram ali meio que elas por elas, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, mas nada muito crítico. E aqui, nos últimos 2, 3 meses, a gente vê uma alta muito grande, chegando até em valores próximos do que chegou lá em janeiro de 2020, dezembro de 2019, que foi um valor aí extremamente alto. E aí, fica a grande pergunta, será que eles têm espaço para subir mais ainda a sua cotação? E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, com a queda de juros, com a queda da Selic, com a queda dos juros de longo prazo, que eu já mostrei aqui no canal, será que os fundos imobiliários eles podem subir mais ainda a sua cotação? Ou será que eles já estão caros, que é melhor não comprar tanto assim? E na verdade eu achei uma pesquisa que fala exatamente sobre isso. Como que os fundos imobiliários se comportam durante a queda de juros. E eu achei esse artigo que foi escrito aqui muito interessante e eu resolvi fazer um vídeo dele. Então, basicamente, os fundos imobiliários eles têm retorno médio de 25% ao ano quando a gente compara ciclos de queda da taxa de juros, com ciclos de queda da Selic, aqui no caso, que foi usado para fazer essa metodologia. Então, basicamente, essa pesquisa aqui que foi desse artigo, ele pegou as últimas 3 quedas de juros e comparou a rentabilidade dos fundos imobiliários. E só para explicar um pouco melhor o que essa pesquisa está fazendo, basicamente ela levantou o retorno do IFIX, que é a média de fundos imobiliários, dos últimos 12 meses em janelas de 60 e 30 dias, antes e depois das 3 últimas reduções de juros no Brasil. Ou seja, ela está pegando o retorno do IFIX, o retorno médio de fundos imobiliários, e pegando valores 60 dias antes da queda da taxa Selic, 30 dias antes, no momento da queda, 30 dias depois e 60 dias depois, e comparando a rentabilidade de quem comprasse fundos imobiliários nessas 5 datas durante os próximos 12 meses. Qual que seria aí a rentabilidade que eles teriam? E agora sim, a gente vai falar dos resultados dessa pesquisa, mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você esteja gostando do vídeo, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você enviar esse vídeo para algum amigo seu, porque o conteúdo desse vídeo é muito interessante. Então aqui a gente tem o comportamento da taxa Selic nos últimos 10 anos. Infelizmente aqui a gente só tem 2 quedas da taxa Selic nesse gráfico. A terceira queda seria mais por aqui e o gráfico acabou não pegando. Mas a gente tem aqui a segunda queda, no caso, que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, que seria de 2016 até meados de 2018. E a outra queda que seria aqui por volta de 2019 até a metade de 2020. E aqui seria então o resultado que a gente teria. Então em 2011, quem investiu na queda da taxa de juros, quem investiu em fundos imobiliários, enquanto havia queda da taxa de juros, quem investiu 60 dias antes do Copom anunciar a queda de juros, teve uma rentabilidade nos próximos 12 meses de 35,3%. Quem investiu 30 dias antes da Selic cair teve uma rentabilidade aí de quase 38%, uma rentabilidade muito parecida. Quem investiu no dia que a Selic caiu tem também uma rentabilidade até maior para quem investiu 30 dias depois da Selic ter caído e uma rentabilidade um pouco menor para quem investiu 60 dias depois da Selic ter caído. A mesma coisa vale para o ciclo de 2016. Só que os valores aqui são um pouco menores, porque em 2016, quando a gente teve o ciclo de queda, a bolsa não subiu logo em seguida. Ela demorou um tempo para começar a subir e depois ela foi subindo de 2016, 17, 18 e 19. Então ele foi uma subida mais longa e mais devagar. Por isso que os resultados dos próximos 12 meses dessa pesquisa são um pouco menores. E já na queda de juros de 2019, os valores são até muito menores devido à pandemia, porque aqui a gente tem a pandemia no meio que acabou derrubando muito as cotas e por isso que a rentabilidade foi muito pequena. Mas a gente repara que em todos os cenários, quem comprou fundos imobiliários próximo à data de queda da Selic se deu muito bem. E obviamente isso acontece porque quando a gente tem a queda de juros, obviamente os fundos imobiliários têm espaço para subir as suas cotações. E na verdade, qual que é a grande conclusão que a gente chega com essa pesquisa? Historicamente, o movimento de alta do IFIX
tende a ocorrer não só no início do corte de juros, mas também em janelas um pouco maiores, 30, 60 dias depois da queda de juros. Então ainda dá tempo de você investir em fundos imobiliários hoje e ainda surfar a alta da queda de juros que está acontecendo no Brasil. Obviamente, essa queda deve se prolongar para os próximos anos e eu acredito realmente que deve ser um momento muito interessante para comprar fundos imobiliários agora, porque isso vai gerar ótimos resultados no longo prazo. Mas também um outro ponto muito importante que eu acho importante ressaltar, que a própria pesquisa ressalta também, é que fundos imobiliários de papel que investem em ativos de renda fixa, eu já falei isso no canal várias vezes, em geral, tem esses CRIs atrelados ao CDI ou ao IPCA, e durante o ciclo de redução de juros, o CDI está caindo e o IPCA, que é a inflação, está extremamente sob controle, porque a função da Selic é manter o IPCA baixo. Então, quando o IPCA está controlado, a Selic pode cair, o CDI cai junto. Então, por conta disso, é muito importante ressaltar que fundos imobiliários de papel talvez não sejam tão interessantes para o momento atual. Mas vai ter um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre esse ponto. Será que já é hora de vender fundos de papel? Será que não? Bem, isso a gente vai discutir em outro vídeo. E se você quiser estar por dentro desse outro vídeo que eu ainda vou lançar no canal, se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo.